Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar sua alma? É forte, né? Livro de Jó, 27, versículo de número 9. Tem pessoas que vivem uma vida como se eles não têm uma alma. Tem pessoas que vivem uma vida como se não existisse o amanhã. Tudo que eles fazem é para prejudicar o teu próximo. Tudo que eles fazem é para prejudicar o seu irmão. Só que a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela não falha. Então não importa qual a situação que você esteja vivendo. Não importa qual a situação que eu esteja vivendo. Não importa quantas noites você tenha chorado. O que importa é que o choro pode até durar uma noite inteira. Mas a alegria virá ao amanhecer. Tem providência de Deus para a sua vida. Tem providência de Deus chegando na sua casa. Essa madrugada eu estava orando a Deus. Aleluia, Jesus. Parecia estar tudo calmo. Mas pela manhã o inimigo já se levantou. Mas também ele já caiu por terra. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que vê todas as coisas. Jó, ele está passando por perseguição. E não é longe. É os seus amigos. Talvez você está passando por luta. Talvez não é com ninguém nem de fora. É de dentro da sua casa. Pois o próprio Jesus disse que os nossos inimigos seriam os da própria família. Deus também estava dizendo que ele não vinha trazer paz, mas sim a espada. Mas a espada, irmãos, é para os nossos inimigos. Aleluia. Os nossos inimigos é que vai cair na espada de Jesus. Mas Jesus deixou claro, ele disse também que no mundo teríamos aflição. Mas ele também disse para ter bom ânimo. Então, tenha bom ânimo. Acredite que o novo amanhã vai chegar. Que a luz vai voltar a brilhar na sua vida. A luz vai voltar a brilhar no meio da sua casa, da sua família, da sua parentela. Não importa qual é a luta que você está passando hoje. O importante é que você não deve desistir nunca da mensagem da cruz, de salvação. Acreditar que um novo tempo vai chegar, que um novo amanhã já está chegando na sua vida, na sua casa, no meio da sua família. E esse que está se levantando vai ficar envergonhado. Essa que está lutando contra a sua vida, contra o seu ministério, também vai ficar envergonhado. Por quê? Porque ela não está lutando, não é contra você, ela está lutando é contra o Deus que você serve. E ninguém que luta com o Deus que você serve que permanece de pé. Ninguém que luta contra o Deus da sua vida permanece. Então ele está brincando com fogo. Ela está brincando com fogo. Por quê? Porque o fogo queima. Aleluia. Então Jó ele fala: qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro? Qual a esperança daquela pessoa que é avarenta, que é hipócrita? Qual a esperança dele? Nenhuma. Então ele vai fazer de tudo para que você perca a sua. Porque ele já sabe que ele não tem esperança nenhuma, a não ser em Cristo. Se ele deixar a hipocrisia, se ele deixar o pecado, se ele deixar as coisas da terra, então ele alcança a misericórdia. Mas ele mesmo, ele sabe que não há esperança nenhuma para ele. Ele sabe que ali não haverá esperança. Todo o tempo ele foi avarento, todo o tempo ele foi presunçoso, todo o tempo ele foi invejoso. Então ele sabendo que não há esperança para ele, então tudo que ele vai fazer é que não haja esperança para você. Tudo que ele vai fazer é para que você perca a sua fé. Então não perca a sua fé. A Bíblia vai falar em Romanos que, aleluia, Jesus, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas porém daquilo que se espera. Você pode não estar vendo, mas creia que Deus está trabalhando. Você pode não estar vendo ainda o teu milagre, mas creia que ele já está a caminho. Então o avarento, ele não tem fé, ele não tem esperança nenhuma. Aleluia, Jesus. Tudo que ele quer é conquistar força pelos braços. Ele não quer trabalhar, ele não quer, aleluia, esperar. Ele não quer viver o Salmo 40, ele quer logo o Salmo 70, só que ele não faz nada.
Ele anda de braços cruzados, maquinando mal, já levanta pela manhã, já maquinando mal contra a sua vida. Então, não há esperança para ele, por isso ele luta para que você perca a sua. Então, não perca a sua esperança. Então, a Bíblia ainda diz na parte B que quando Deus lhe arrancar a sua alma, o que vai haver? O que vai haver para este homem? Aleluia. Será que Deus vai ouvir o clamor dele? Será que Deus vai? Aleluia. Se ele continuar, não vai. Jeremias 33, 3 diz: clamas a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Então é para você. É para você que está clamando, não é para o avarento. O avarento, ele não tem tempo de buscar a Deus, ele não tem tempo de trabalhar, porque ele fica observando a sua vida, ele fica observando o seu caminho, a sua colheita, ele não tem tempo para mais nada, a não ser para te perseguir. Ele te faz chorar, ele faz você perder, você só vai perdendo, o inimigo só vai levando o que é seu, você planta, você não colhe, por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, está aí. E está usando pessoas, porque ainda tem pessoas que deixam ser usadas por Satanás. Tem pessoas que deixam ser usadas por Satanás para tentar destruir a sua vida, para tentar fazer você sofrer, você chorar, e você está chorando, você está sofrendo, você está, aleluia, esperando o milagre da parte de Deus, e o milagre da parte de Deus, ele vai chegar na sua vida. Creia que nessa tarde o Senhor está falando ao teu coração. Então, você que não me segue ainda, eu sou a missionária Nilda, deixo sempre uma palavra de Deus para o teu coração. Então, tenho certeza que Deus está falando ao teu coração. E vai continuar falando. Esse vídeo ele vai alcançar mais vidas, porque a luta está travada. Então, se a luta está travada, eu já vou profetizar na sua vida que Deus vai destravar. Deus vai jogar por terra todo o gigante, toda a potestade que está no seu caminho. As portas vão abrir para você e você vai cantar o hino da vitória. E o teu inimigo vai cair por terra, como de todas as vezes ele tem caído. Mas ele insiste em se levantar de novo, porque ele é um perdedor. Mas ele sempre vai se levantar contra mim e a sua vida, mas sabendo que há um Deus no céu que peleja pela nossa vida e que a nossa vida não está, aleluia, na vontade do inimigo, mas na vontade de Deus. Então Jó estava passando por toda aquela perseguição, aquela luta, mas Jó não desistiu de crer nem de acreditar que Deus estava no controle, mesmo ele sabendo que já era o ponto final para ele. Não se podia fazer mais nada na vida de Jó. Tudo havia se perdido. Jó não tinha mais saúde. Jó não tinha mais alegria. Irmãos, quando você perde a alegria, quando você perde a vontade de viver, quando você perde a vontade de prosseguir, é difícil. Então, tudo que o diabo faz é para que você perca o bem mais precioso que você tem, a sua alma. Então, ele te faz chorar, ele faz você perder a alegria, você não tem vontade de levantar da cama, você não tem vontade de prosseguir, você não tem vontade aleluia, de acreditar mais em ninguém, porque para você todo mundo, aleluia, é igual, todo mundo vai te ferir, você que foi ferido sabe, é difícil para você voltar a confiar de novo em alguém. E pessoas feridas ferem, né? Pessoas saradas sara, mas pessoas feridas ferem. Então tudo que o diabo vai fazer é para ferir mais pessoas, para mais pessoas serem feridas, porque quanto mais ele fazer ferida, mais pessoas vão ter feridas, enfermas, doentes e mortas no mundo. Então não deixa que o inimigo fira a sua alma, o teu coração. Deixa Deus purificar, deixa Deus alimentar a sua alma, deixa Deus sarar as tuas enfermidades, deixa Deus fazer o impossível acontecer na sua vida. Não acredite no inimigo, não dê ouvido. Jó não deu ouvido, Jó continuou clamando, às vezes chorando, lamentando, pedindo até a morte. Mas ele não desistiu de Deus em nenhum momento. Ele não desistiu da fé, ele não desistiu das promessas de Deus para a vida dele. A Bíblia fala que quando Jó orou pelos seus amigos, ele foi vitorioso. Então, quando os seus inimigos estão te perseguindo, vai orar. Ora por eles, clama por eles, pede para Deus abrir os olhos dele, para que ele enxergue, para que ele se envergonhe do que ele está fazendo, para que ele sinta vergonha de tudo que ele está fazendo. Aleluia, Jesus, e volte para o Senhor mais rápido, porque a justiça de Deus vai chegar na minha e na sua vida. A justiça de Deus também vai chegar na vida dessa pessoa. Ontem, no culto, Deus estava falando sobre a justiça. Deus estava falando que ele ia fazer justiça pelo povo de Israel, o povo de Judá que estava sendo humilhado, perseguido. Deus ia fazer justiça pelo aquele povo, e nós somos esse povo que está sendo humilhado, perseguido, e não é por pessoas de longe, é pessoas de perto. Mas há poder no nome de Jesus, a alma dele, quanto a sua, pertence ao Senhor, e Deus vai cuidar para a glória dele. Então vamos entregar tudo na mão do Senhor, amém? Que Deus abençoe.